Olá, olá, gente, tudo bem? Este é um dos vídeos mais importantes que eu estou fazendo neste canal, tá? Ontem o Christian McCaffrey renovou por 4 anos, 16 milhões de dólares de média, e eu sou um dos que advogam fortemente para não renovar contrato com o running back. Eu não chego a ser tão radical como o Davis, por exemplo, meu parceiro de podcast, que disse que não era nem para colocar franchise tag no Derrick Henry. Franchise tag não tem problema, porque é um ano só. Meu problema é pagar 16 milhões de dólares por 4 anos para um jogador de uma posição que está a uma pancada de se machucar. Running backs são substituíveis. Vamos lá, todo mundo comigo. Vamos lá, repetir. Running backs são substituíveis, ok? Existe uma certa cortina de fumaça que dá a entender que tem que pagar running back. Por quê? Ele costuma ser um dos caras favoritos da torcida. 2, ele tem impacto no fantasy, e o fantasy é uma indústria milionária nos Estados Unidos, então isso acaba pesando. 3, ele é um jogador importante para o time. 4, ele está na end zone. Essa combinação acaba fazendo com que os caras vão lá e paguem running backs e draftem running backs alto no draft. Então eu vou dividir agora o vídeo em 2 partes. Primeira parte, não drafte um running back alto. Existem exemplos inúmeros nesta década que não compensa draftar um running back alto. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por mais que pareça que draftar o Ezekiel Elliott alto ou o Saquon Barkley alto, isso fez com que Dallas Cowboys e New York Giants acabassem negligenciando outras posições. A isso se dá o nome de custo de oportunidade. Se você drafta um running back alto no draft, significa que você não vai conseguir pegar um jogador de elite alto no draft. E quanto mais alta é a posição no draft, geralmente é maior chance de dar certo para as outras posições. Running back, isso não acontece. Damian Williams, running back titular do Kansas City Chiefs no Super Bowl 54, não foi draftado. Não foi draftado. Le'Veon Bell, um dos melhores running backs da NFL, se bobear, o melhor running back da NFL na primeira metade da década, segunda rodada. Alvin Kamara, que destruiu a NFL quando calouro, terceira rodada. Sério mesmo que precisa draftar um running back no topo do draft? Sendo que você consegue pegar facilmente, e eu digo facilmente depois? Você quer mais um exemplo? Tariq Cohen, que é um cara muito versátil para os Bears, quinta rodada. Raheem Mostert, que correu para 220 jardas numa final de conferência, não foi draftado. Não tem por que draftar running back alto no draft, e existem inúmeros exemplos, e esses eu estou falando de cabeça. Eu não estou nem com uma colinha aqui. Eu poderia listar um monte de outros, mas eu estou falando de cabeça, e só de cabeça já saiu todos esses. Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo é: não pague um running back no seu segundo contrato. Justamente porque running backs são substituíveis e os contratos de calouro são tabelados em função de onde você escolhe o cara no draft. Ou seja, se você escolhe o cara baixo no draft e tem uma penca de running backs na segunda e na terceira rodada para pegar, você vai pagar um troco num cara que vai produzir um delta não tão longe assim do running back de elite. Esse é o ponto. Você pega um running back de elite, Ezekiel Elliott, que foi topo de draft, que recebeu um contrato novo, papapipapapó. Aí você pega um running back lá medião, que já foi muito bom, mas não é mais. Por exemplo, o Frank Gore. O Frank Gore é medião, ele não tem um baita contrato, certo? A diferença da produção do Ezekiel Elliott por Frank Gore não é tão grande como a diferença de desempenho de um left tackle muito bom para um left tackle ruim. Tyron Smith para o Halapoulivaati Vaitai, a diferença é enorme. E você não vai pegar o Tyron Smith na 15ª rodada do draft, ou o Trent Williams na 15ª rodada do draft. E eu não estou falando só de left tackle. Quarterback, a diferença do Ezekiel Elliott para o Frank Gore é muito menor do que a diferença do Pat Mahomes para o Andy Dalton. Andy Dalton escolha de segunda rodada, inclusive. Pat Mahomes escolha de primeira rodada. Então, é uma questão aqui de custo de oportunidade e de que você consegue ativos mais baratos em outros lugares. Além do fato de que é um investimento bomba, porque a qualquer momento o cara pode se machucar. E eu pouco mencionei o nome dele no vídeo, justamente porque eu não quero que seja algo que pareça algo pessoal contra o Christian McCaffrey, porque não é contra o Christian McCaffrey. Eu poderia ter feito o mesmo vídeo sobre Todd Gurley, eu poderia ter feito o mesmo vídeo sobre Devonta Freeman, eu poderia ter feito o mesmo vídeo, se eu ainda trabalhasse com isso lá atrás com Chris Johnson, eu poderia ter feito o mesmo vídeo com um monte de outros running backs. Ano após ano, a gente vê um time dando um monte de dinheiro para um running back e depois se arrependendo. É inacreditável. É o equivalente a, sei lá, cara, você acreditar que as coisas vão mudar, e a definição de loucura é essa. Infelizmente, eu sou o cara chato que não passa pano e que não fica elogiando tudo que seu time faz. Eu sou o cara chato que vem aqui e fala essas coisas. E com lastro, não é feeling.
Ah, tem que pagar mesmo, é um jogador importante pro time. Ah, tem que pagar mesmo, ele carregou o time nas costas. Ah, tem que pagar mesmo, afinal de contas ele é running back e recebe passes. O Todd Gurley também era, e faz um mês, literalmente, que os Rams cortaram o cara e que viram que foi um erro pagar ele. E não foi o único exemplo. Não foi o único exemplo. Eu sou o cara chato que chega pro meu amigo e fala, cara, não casa com ela não, ela traiu os últimos 6 namorados. É basicamente isso. Os running backs traíram os últimos 6 namorados e os times continuam investindo nessa loucura de pagar running back caro. Não existe justificativa sobre o ponto de vista esquemático, sobre o ponto de vista de teoria tática do futebol americano, sobre o ponto de vista de draft, sobre o ponto de vista de gerência de elenco para você pagar 16 milhões de dólares no running back. Não existe. Não tem defesa isso. Não tem defesa. É um princípio e eu não estou tirando isso do nada. Eu estou meio pistola, como vocês podem ver com esse vídeo, porque me corrói por dentro ver os times continuando errando com isso. É bizarro, ainda mais um time em reestruturação como o Carolina Panthers, que não deveria se dar o luxo de fazer isso. Se você pega os 16 milhões de dólares do Christian McCaffrey, você sabe com o que dá para fazer com esses 16 milhões de dólares? Dá para pagar o Sammy Watkins, wide receiver, e o Austin Ekeler, running back. Você prefere pagar esses dois ou pagar o Christian McCaffrey? Desculpa, mas eu prefiro pagar os dois. E eu peguei o Christian McCaffrey, o Austin Ekeler como exemplo, não foi à toa, porque ele não está em contrato de calouro. Se eu quisesse apelar, eu iria para o contrato de calouro. Daria para pagar uns 3 Alvin Kamara e o Sammy Watkins. Ou um wide receiver melhor que seja. Então, não é uma coisa que eu estou tirando do nada, não é uma coisa que eu falo assim, eu vou elogiar. Aí depois, sabe o que acontece? Eu venho, puxa, não aconteceu dessa forma, né? Ou melhor, eu nem falo, eu finjo que eu não elogiei antes. Eu prefiro muito mais ser incisivo e ser esse cara chato e depois falar que eu errei se eu errar, do que passar pano. Isso vocês podem confiar que eu não vou fazer. Eu não sou uma professora da primeira série que vai elogiar tudo que os times da NFL fazem e dar estrelinha de bom aluno, porque eles fazem muita besteira. É isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Mesmo. Se inscreva no canal, like no vídeo, que aqui tem verdade. Eu não passo pano. Tchau.